Ficou bom? Será que eu tô parecendo um pirata? Ou um marujo? De qualquer forma, não tem nada a ver com a história. E aí, gente, mais uma resenha depois de muito tempo. Outra vez, né? Mas falando agora sobre as aventuras de Simba, o Marujo. Um conto das mil e uma noites. Esse nome Simba não me é estranho, porque quando criança eu assistia o Simba da DreamWorks. Eu gostava muito desse desenho. Aí, mas a história de Simba no livro é totalmente diferente. É, não esperava. Primeiro, que ele não é um pirata, que nem o filme. Uma pena. Mas, porém, as aventuras daqui do conto dele, que é bem fininho o conto, é, não deixa de ser bem divertida de ler. Tensa, engraçada, é muito bom. Mas, antes de falar da história de Simba em si, eu tenho que falar sobre as Mil e Uma Noites, que é o que engloba essa história. As Mil e Uma Noites é uma coletânea de histórias árabes, persas, indianas, tudo num só contexto, todos juntados em uma só história. Então não tem um autor só. São várias histórias passadas umas para as outras pessoas, umas para as outras, um para os outros, contado de boca em boca. Enfim, o contexto assim, seguinte: teve um sultão que pegou a mulher dele no flagra com outra pessoa. Ele ficou tão zangado, tão furioso, que não bastou para ele sentenciar a mulher dele à morte. Não. O reino inteiro pagou o pato. Toda noite ele iria dormir com uma moça, e se ela acordar mulher, se é que vocês me entendem, ela morreria. E estava sendo assim toda noite. Toda noite o sultão tava dormindo com uma moça e morria depois. Aí chegou Sherazade, que é filha do vizir do sultão, que é tipo um conselheiro do rei, que no caso não é um rei, é um sultão. Aí Sherazade foi dormir com o sultão, mas no dia seguinte não estava morta. Não estava morta. Mas mesmo assim ela foi obrigada de novo a dormir com o rei. Sultão. Mas não morreu no dia seguinte. E também no dia seguinte também não morreu. E no outro, e no outro, e no outro. E por mil e uma noites ela não morreu. Por quê? Porque ela estava contando histórias para o rei. Sultão! Merda. Pensamento ocidental. Enfim, ela estava contando histórias para ele. E eram histórias tão intrigantes, tão interessantes, que ele queria saber mais. Aí pronto, ela contou por tantas noites, até que na última noite ele pensou: não, eu vou casar com ela. E casou. Então Sherazade, por 1001 dias, salvou tanto a vida dela quanto a vida de mais 1000 mulheres. E salvou as mulheres dessa sentença absurda do sultão. Então ela foi grande aqui. Entre essas histórias tem muitas famosas. Muitas, eu só digo duas que eu conheço, né? Que é Aladdin e Ali Babá e os 40 Ladrões. São histórias que ela conta aqui nas Mil e Uma Noites. E no caso agora de Simba, que é contada na noite 50 até, se não me engano, 130. Parece longa, mas não. É bem curtinha. Os capítulos são bem curtinhos. Eu só me pergunto que ritmo que ela estava contando essas histórias pro sultão, porque é muito lenta que ela tava contando, né, para durar até o amanhecer, né? O que importa é que ela estava sobrevivendo desse jeito. Agora que eu dei o contexto da Sherazade, já posso falar de Simba, que é ele contando a história dele para um carregador, que só para provar que ele sofreu mais na vida e, portanto, merece descanso, paz e riquezas que ele tem agora. Realmente, Simba sofreu, penou.
Ele foi abandonado no mar, ele ficou à deriva, ele foi refém de canibais, ele ficou sozinho num lugar cheio de predadores. E uma história maluca que um velho assassino ficou pendurado nas costas dele, ameaçando matar ele. Loucura essa história. Mas enfim, poucas e boas. Mas não dá pra dizer que Simba tava ali, parado ali e as coisas aconteciam com ele. Não. São aventuras, são viagens. Simba tava indo atrás de emoção. Só que ele não esperava tanta emoção assim. Aí por isso penava. E ele sempre se arrependia das coisas. Oh, por que que eu me meti nesse lugar? Oh, o que que eu tô fazendo aqui? Mas logo passava, logo ele descansava e pensava, eu tô com saudade de viajar no mar. Aí ele ia de novo. São 7 viagens. Esqueci de mencionar, são 7 viagens. Toda vez ele penava, toda vez ele se arrependia, mas ele saía com amigos e riquezas. E voltava de novo para o mar. E as aventuras de Simba são muito fantásticas, são fora da curva. Uma delas ele ficou entre montanhas impossíveis de escalar. E no lugar onde ele estava cheio de cobras gigantes que eram capazes de engolir elefantes. Bem familiar, não acha? Pequeno Príncipe? Enfim, ele ficou apavorado aí. Mas o pior mesmo, o que eu achei pior, foi quando ele foi enterrado vivo. Foi uma história tensa. Ele partiu para medidas muito drásticas para sobreviver. Mas foi a história mais engraçada que eu achei. Eu tenho que dar contexto disso aí. Ele foi para uma ilha que ele se apaixonou por uma mulher lá, se casou, fez amizade com o rei também. Aí tava lá vivendo, fez amizade, um amigo dele, a esposa dele morreu ali. Aí ele foi prestar condolências, falou, meus pêsames, vai ficar tudo bem, vai passar essa tristeza. Aí o amigo, vai passar o quê? Agora que piorou mesmo. A tradição aqui é que se o companheiro ou companheira morre, o cônjuge tem que ser enterrado vivo junto. Lascou pro Simba, o Simba ficou apavorado. E quando a mulher dele adoeceu? Oh, lascou, lascou. Ele implorou pro rei e falou: eu tenho esposa e filho lá em casa. Porque é normal na cultura persa, Simba é persa, ter várias esposas. Aí o rei, 21. Tem que seguir a tradição. E a esposa dele morreu, do Simba. Aí, pronto. Lascou, foi enterrado vivo. De novo, é a história mais tensa que eu achei, mas a mais engraçada. Só para você ver as precepadas que ele se mete e ele ainda quer ir pro mar. O legal de Sherazade contando a história é que, tá, ela não termina a história na mesma noite, mas ela não termina bem na parte clímax, sabe? Bem na parte que, o que será que vai acontecer? Aí tanto o sultão quanto eu ou qualquer leitor vai ficar pensando o que vai acontecer e pula para outra noite. Aí sim que conta. É muito legal o jeito que ela conta. Aí mesmo que ela sobrevive pro próximo dia. E de novo, o Simba tava contando todas as viagens dele, todas as 7, porque ele queria provar pro Rimbar que o Rimbar, o carregador, né? Ele pensava assim, não, a vida é tão injusta, eu tô aqui lascando, carregando peso, enquanto esse velho aqui, safado, tá aqui se esbanjando na riqueza dele, que deve ter sido herdeiro, né? Sai, bicho. Aí o Simba, não, querido, eu penei, eu sofri, eu mereço descanso. Eu acho que o Simba, ele viajaria mais se ele não percebesse na 7ª viagem que ele tava ficando velho. Aí pensou, vou que tal facho, isso aqui. Enfim, é, cada história que ele contava para o Rimba, o Simba pagava ele, para ele ir para o próximo dia ouvir a história de Simba. Então cada desgraça era ótima para o Rimba, porque ele era pago para ouvir. Que ótimo. Mas é assim. Essa é uma das histórias incríveis das Mil e Uma Noites de Sherazade. Eu tô curioso para saber as outras histórias que eu não conheço de
além de Aladdin, Alibaba, eu acho que Aladdin e também o Alibaba é totalmente diferente aqui. Mas as outras, nossa, isso aqui é da noite 50 até 130. Então tem muitas, muitas ainda. Aí, enfim, se vocês quiserem ler pelo menos uma das aventuras dele, vocês não vão se arrepender. É incrível, é divertido de ler. Pois é, Mil e Uma Noites, Mil e Umas Aventuras. Então é isso. Essa é a história de Simba o Marujo e suas 7 viagens. Espero que tenham gostado dessa resenha. Compartilhem, curta também se gostaram. Eu vou tentar manter a frequência de trazer mais resenhas. Não vou dar longas pausas, não. Tá chato isso demais, né? Enfim, é isso. Até mais.